Olá! Nesse vídeo nós vamos tratar sobre objetivo, não necessariamente sobre o conceito. Se bem que vamos falar sobre o conceito, mas não é a essência desse vídeo. Nós vamos tratar aqui exatamente sobre o como atingir os objetivos. Tá? De qualquer forma, o que a gente pode chamar de objetivo? Podemos dizer que objetivo é tudo aquilo que está relacionado a um fim, ao que você deseja. E claro, os objetivos são capazes de mover os indivíduos, as pessoas, na tentativa de atender, de buscar, de atingir as suas aspirações. Então isso é objetivo. E afinal de contas, por que eu disse antes que nós já definimos nossos objetivos? Porque eu já sei, teoricamente eu já sei o que eu quero fazer nos próximos anos, nos próximos meses, nos próximos dias. Eu já tenho objetivos definidos. E você também já tem. Então é muito comum que a gente defina os objetivos. O que nós temos mais dificuldade é para atingir esses objetivos. E às vezes isso leva um certo tempo e a gente acaba esquecendo que definiu aquele objetivo. Ou lembra, mas vai deixando um pouquinho de lado, o tempo vai passando e você vai criando novos objetivos e vai ficando, deixando aqueles para trás. Ok? E aí eu trouxe um conceito, digamos assim, uma abordagem feita por um cara chamado Alexandre Pratz. Então, o processo de desenvolvimento humano, segundo o Alexandre Pratz, passa por 3 fases. Essas fases são a consciência, eu vou colocar aqui, consciência, tá? E aí a gente pode associar algumas questões à consciência, mas já vou falar. O outro ponto que o Alexandre coloca é exatamente a ação. Segundo ele, para que você, para que eu e você, para que nós possamos atingir os nossos objetivos do ponto de vista do desenvolvimento humano, nós precisamos ter consciência e precisamos tomar determinadas ações. Mas, acima de tudo, tem uma outra questão importantíssima, que é a disciplina. Então, o Alexandre diz lá no seu livro, tá? O livro do Alexandre é a reinvenção do profissional. E aí, segundo o que ele aborda no livro, são tendências comportamentais do profissional do futuro. E é exatamente por esse motivo que o Alexandre coloca essas 3 condições. Então, para ele, o desenvolvimento humano passa por essas 3 fases. A consciência, tá? A ação, ou várias ações, e a disciplina. E depois que eu li esse material, esse livro do Alexandre, eu comecei a perceber o seguinte: é interessante, mas como fica fácil de transmitir isso para as pessoas? E aí, qual foi a ideia? Eu fiz aqui um gráfico, e nesse gráfico a gente tenta demonstrar de forma mais didática quais as necessidades que nós temos para desenvolver essas 3 fases que o Alexandre coloca aí. Então aqui, por exemplo, eu vou imaginar aqui que eu tenho de 0 a 10, tá? Não tenho aqui 10 exatamente, mas vou imaginar que eu tenho de 0 a 10, e aqui também eu tenho de 0 a 10. Tá? Nessa linha eu vou dizer que tenho de 0 a 10, considerando a consciência, que eu vou chamar aqui de C. Nessa outra linha eu vou tratar como ação e vou chamar aqui de A. Muito bem, então nessa linha eu tenho a consciência, nessa outra linha eu tenho a ação. Por quê? Porque olha, não adianta eu ter muita consciência e pouca ação. Para que eu atinja o meu objetivo vai ser pouco provável. Também não vai adiantar eu ter muita ação sem que eu tenha consciência do que eu estou fazendo. Então eu preciso ter essas 2 fases, pelo menos precisam caminhar muito próximas. Então eu achei interessante tratar dessa forma no gráfico, que fica muito mais fácil a compreensão. Então observe, se por acaso eu tiver aqui 1, 2, 3, 4, 5 do ponto de vista de consciência, então eu tiver a consciência aqui considerada 5. Mas vamos imaginar que eu tenha 5 de ação. Só para aproveitar essa linha aqui, eu vou colocar 5 e 5. Então observe, quando eu traço aqui, eu vou ter um ponto de encontro aqui, que vai ser 5 de consciência, 5 de ação. A probabilidade para que eu consiga atingir o meu objetivo
tá? E aqui nós tratamos sobre objetivos do ponto de vista do desenvolvimento humano, tá? Do desenvolvimento profissional, a partir do momento que você imagina, que você decide que o seu objetivo é estar melhor classificado, melhor posicionado no mercado de trabalho. Essa é a parte que a gente quer tratar aqui. Daí o motivo pelo qual eu busquei tratar essa questão dessa forma e com essa metodologia aqui. Então observem, uma coisa interessante aqui é que a partir do momento em que eu tenho 5 de consciência e 5 de ação, ok, eu consigo juntar os dois aqui, mas observe que é interessante. Essa linha que vai em direção ao objetivo é o que a gente pode chamar de disciplina, que aqui eu vou chamar de D. Tá? Então observem, a disciplina precisa acontecer. Eu preciso ter consciência, eu preciso desenvolver determinadas ações, mas uma coisa importantíssima, eu preciso ter a disciplina. E por que eu estou falando que a disciplina é importantíssima? Pelo seguinte, observe, daqui para cá eu tenho 5, 5, 5, formei aqui um quadrado, mas observe aqui que a disciplina ela caminha no sentido ponta a ponta do quadrado. Isso significa dizer que nós temos 5 aqui, consequentemente aqui, mas aqui eu tenho muito mais. O que eu posso deduzir a partir daí é que eu preciso ter consciência, eu preciso ter uma igual condição para ação, mas a disciplina precisa ser muito maior. A disciplina precisa ser vivida a cada dia. E é isso que vai fazer a diferença da minha consciência e das minhas ações. Eu preciso ter disciplina. Então é essa a ideia e é esse o propósito nosso aqui nesse vídeo. É mostrar que você precisa ter consciência, você precisa desenvolver determinadas ações, mas com certeza você tem por obrigação ter a disciplina.